Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria, mas estão aqui conosco na mesma busca. O pão e a água. O pão que Jesus disse que quando comêssemos não voltaríamos a sentir fome. E a água que sacia a sede da alma. Então estamos no mesmo propósito, em busca de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade de retornar, reencontrar a Gleides, uma grande amiga, e também poder estar próximo de vocês. Que Jesus nos envolva na sua paz. A nossa reflexão de hoje surgiu a partir de uma situação que eu jamais imaginava que um dia poderia ser assunto ou tema para este momento ou para uma palestra. Algum tempo atrás, fui visitar uma amiga. Nós trabalhamos juntas por volta de 10 anos, na escola porta com porta mesmo. Então nós éramos comadres de sala de aula e construímos uma amizade muito gostosa durante esse período em que pudemos estar juntas. Me chega a notícia um dia que o seu marido havia desencarnado, mas quando a notícia chega, eu não fiquei sabendo antes, já havia acontecido o sepultamento. E eu pude conviver com o casal, então isso de alguma forma mexeu comigo. E junto com a notícia chega que pouco tempo depois, ela teve o diagnóstico de um tumor e precisou passar por uma cirurgia. Então eu fui visitá-la numa casa que eu já conhecia, porque nós fizemos muitas vezes juntas trabalhos de escola ali. Chegando para visitá-la, começamos um diálogo e sobre a mesa de centro tinha um belo vaso de orquídea. E como eu estou numa encarnação para aprender a cuidar de plantas, sempre que eu vejo alguma bela, eu penso, Rosana, um dia você vai saber cuidar, tenha fé. E meu olhar para a orquídea, e olhava e falando com ela, ela disse assim, linda, né? Eu disse, belíssima. E ela me disse, leia o cartão que está ao lado. Eu peguei o cartão e, para minha surpresa, ela havia recebido a orquídea do médico, o oncologista que fez a cirurgia. Antes da cirurgia, ele enviou para ela o vaso de orquídeas com o cartão, que eu reproduzo rapidamente, porque esse não é o nosso objetivo principal, o que ele dizia neste cartão. Então ele dizia que eles estavam juntos, que ele estava nesse momento pegando em sua mão, e que juntos eles passariam por esse momento e venceriam. E no final do cartão, para minha grande alegria e surpresa, ele escreve, Deus está conosco. E ela vai me dizer que eu não podia avaliar o que aquela orquídea e esse gesto do médico significava para ela. Porque eu que conheci o seu marido, uma pessoa muito presente, ela disse nesses 46 anos de convivência, com certeza, ele estaria me dando todo o apoio. Então esse colo e esse carinho do médico foi muito, muito importante para mim. Quando eu saí da casa dela, e eu talvez ainda viva um período de estar enamorada pela doutrina espírita, embora eu esteja nela há 20 anos, ela me surpreende a cada dia. Quando eu estava saindo da casa dela, me veio o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 5, em que o Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, isso não é o mais importante, ele vai dizer para nós, ao final de um parágrafo, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
E isso ficou vindo e voltando à cena na casa desta amiga, que ela sabe que eu divulgo, porque ela me permitiu. E essa passagem do Evangelho, e eu pensando, meu Deus, lá está o nosso grande médico de almas. Por que que me vem tanto essa passagem, tão curta, mas que me vem? Até que, fazendo uma releitura do livro Pensamento e Vida, eu chego no capítulo 4, que tem como título Instrução. E aí eu agradeci aos Espíritos, porque eu estava entendendo onde nós poderíamos chegar. E a partir desta história que eu trouxe, nós vamos construir o amor e instrução com a ajuda do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Para mim, as obras que vou trazer hoje é Emmanuel nos ajudando a estender o entendimento a respeito do Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque neste capítulo 4, que tem como título Instrução, Emmanuel vai começar dizendo: já se disse que duas são as asas que levarão o espírito humano à presença de Deus. Quando nessa pequena frase inicial de Emmanuel, ele está nos levando à escala espírita. Porque na escala espírita, em O Livro dos Espíritos, na questão 113, lá, espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, diz que os espíritos que atingiram a perfeição possível estão no seio de Deus. E Emmanuel vai dizer que são duas as asas que nos levarão à presença de Deus. E a escala espírita, o que nós observamos? Uma jornada do espírito, até que ele possa estar no seio de Deus. Então, nessa frase, ele nos mostra o caminhar que a escala espírita nos traz. Mas para chegar à presença de Deus, Emmanuel diz que é preciso duas asas. Então, nos imaginemos nesse voo. Porque a partir da criação do princípio inteligente, nós vamos fazer um voo, e nessa jornada o nosso objetivo é estar na presença de Deus. Mas Emmanuel diz que são duas as asas. E ele começa dizendo quais são essas asas. Ele diz que uma é a asa do amor e a outra a da sabedoria. Qualquer ave para voar precisa das duas asas. Emmanuel está dizendo que nós precisamos das duas asas para chegar no nosso objetivo principal de toda a nossa caminhada, que é chegar à condição de espíritos puros. E ele vai dizer que como é que nós vamos identificar essas asas? E ele coloca que a asa do amor, ela é principalmente, essencialmente, o serviço ao semelhante. Então, eu sei que está filmando, mas eu vou fazer alguns gestos aqui para a gente poder entender. Então, ele diz que na asa do amor, quando nós batemos a asa do amor, nós estamos principalmente no serviço ao semelhante. Então, esta asa. E depois nós vamos poder fazer uma ligação com a história inicial. Então, ao bater a asa do amor, servindo ao semelhante, ele diz que é nessa condição que o espírito vai se embelezando. Ora, nós não vemos o espírito na condição em que estamos. Hoje vemos o corpo físico, quando desencarnarmos, vemos o perispírito. Então ele diz que o espírito vai ficando mais belo à medida em que vai servindo ao semelhante. E ele vai dizer como é que essa beleza pode ser percebida. Então, como é que se sabe que esse espírito está ficando mais belo? Ele diz que essa beleza se reflete através das virtudes.
Quanto mais a virtude de alguém pode ser percebida, isso significa que ela está ficando, o espírito está ficando mais belo. Então, essa é a condição da asa do amor. Batemos esta asa quando servimos ao próximo. Mas ele diz, a outra asa, a asa da sabedoria, esta nós batemos quando vamos adquirindo conhecimento. Qual é a criação inicial do espírito? Ele está na condição de ignorância. Ignorância é sem saber. Para chegar ao Pai é preciso conhecimento, até para que nós possamos aprender o caminho. Então ele diz que esta asa do conhecimento, nós batemos, da sabedoria, nós batemos através do conhecimento que vamos adquirindo. Por isso, gente, conhecimento é sempre importante e não tem idade, porque espírito não tem idade, como nós costumamos pensar aqui na Terra. Quem tem a idade na Terra é corpo físico. Ele tem idade porque ele tem data de validade, mas o espírito não. Então, todos os dias são oportunidades de aprendizado. E ele vai colocar que Deus nos oferece aqueles que já estão um passo adiante, para serem um instrumento que nos auxiliam no aprendizado. Então nós sempre vamos estar aprendendo com aquele que já caminhou mais um pouco. E este conhecimento é importante para que possamos bater as duas asas. Bate a asa do amor no auxílio ao próximo, bate a asa do amor adquirindo conhecimento. Então, sempre que aprendemos alguma coisa, estamos nesse exercício de desenvolver a outra asa. E Emmanuel então vai dizer que é necessário, ele coloca daí o imperativo, necessário que as duas asas marchem juntas. E ele vai fazendo um jogo de palavras que é bem característico desse espírito Emmanuel, que é muito interessante. Ele vai dizer que essas duas asas marchem juntas, e agora ele usa as palavras a bondade e a inteligência, mostrando para nós que amor, ele se define de várias formas e que sabedoria nós adquirimos de várias maneiras. Então agora ele vai falar da bondade, sendo a asa do amor, e vai falar da inteligência, sendo a asa da sabedoria. E ele vai trazer um exemplo que nos ajuda, pelo menos a mim, ajuda bastante. Porque Emmanuel vai dizer que, por que é preciso que as duas, num esforço nosso, de que elas caminhem juntas? Porque ele diz que amor sem conhecimento pode ser comparado a um poço de água cristalina à sombra. O peregrino passa, mata a sua sede, mas continua sem saber para onde ir. Então ele diz, amor, que só dá amor, só aí, mas não traz também o auxílio. Ele diz que sacia uma parte da nossa necessidade, mas nós continuamos com necessidade. Então pensemos na minha amiga. O médico sendo extremamente gentil, carinhoso, a orquídea, os seus gestos amorosos, e ao final da consulta ele diz, tudo bem? Agora pode ir porque eu não sei fazer a cirurgia. Mas atenção, amor, tempo, palavras carinhosas eu te dediquei. Saciou a necessidade da alma, mas ela continua com uma outra necessidade, que ele só pode atender através do conhecimento. Então Emmanuel diz que só a asa do amor batendo, ela vai saciar uma parte das nossas necessidades, mas não por completo. Mas aí ele continua. Inteligência que não ama pode ser comparado a um poste de avisos, que passa a informação, mas deixa o peregrino continuar com sede. No caso dela, uma ótima consulta,
um médico muito competente, passando todas as instruções técnicas para uma cirurgia com êxito, mas sem uma palavra, sem um gesto, sem um olhar. Ela sairia ali, sabendo da cirurgia, mas ela continuaria com sede. E uma sede que naquele momento, dentro dela, quem mais saciaria era o teu marido, que na presença física não estaria. Naquele momento, e nós vamos viver momentos ainda, porque é o que a gente dá conta de viver por enquanto. Naquele momento, o médico bateu as duas asas. Ele ofereceu amor e ofereceu o conhecimento através da inteligência. Naquele momento, ele treinou o voo que Emmanuel diz que todos nós faremos rumo a Deus. E esse é o nosso exercício. De quantas vezes no dia, ou na semana, ou no mês, conseguimos bater as duas asas. Porque ao bater as duas asas estamos trabalhando o amor, mas também trabalhando a sabedoria que são necessárias. E Emmanuel, quando ele traz esses dois exemplos, é para nos mostrar que não devemos dizer que um é mais importante do que o outro, porque um sem o outro fica deficiente. O importante é que nós consigamos os dois juntos. Uma boleira que faz bolo com amor parece diferente quando nós comemos de alguém que simplesmente faz o bolo. Por isso que parece que refeição de mãe ninguém consegue fazer igual. Em casa a gente conversa muito isso com os filhos, eles dizem, tem sabor de infância. Parece que algo que nós comemos agora adulto, a gente diz, nossa, mas quando eu era criança parece que isso tinha outro gosto. Porque quem fazia, acrescentava essa outra asa, né? E eu tenho um irmão mais velho que pode fazer o prato que ele gosta, quem quiser se esforçando, ele sempre diz, tá bom, mas não é igual da mãe. E não vai ser. Porque minha mãe sabia o momento de fazer, como fazer, porque esse era o nosso manhozinho da turma. Então, é isso que Emmanuel está dizendo. Nós precisamos passar o exercício do treino das duas asas. Porque ele vai dizer que todos nós necessitamos, e agora ele faz outro jogo também de palavra, todos nós precisamos de amor e instrução. Então ele vai repetindo amor, sabedoria, bondade, inteligência, e ele vai dizer que estudar. Então nós não podemos diminuir a necessidade do estudo, seja em que área for. Estudar e servir são rotas inevitáveis rumo à nossa elevação. Não se levanta voo com uma asa só. Podemos até ficar no esforço, batendo uma, parece que a gente subiu, mas logo a gente cai, porque é preciso das duas. Mas o que nós podemos, a partir deste capítulo, ir construindo ainda? Quando ele diz que só uma não pode, e se nós pensarmos em termos de caminhada da humanidade, durante muito tempo nós temos valorizado muito mais qual asa? Nossa, aqui, Gleides, eles não falam. Qual asa nós temos treinado mais? Do conhecimento. E esse texto de Emmanuel vai ao encontro da questão 793 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai construir uma pergunta que num primeiro momento não dá
talvez não dê para a gente pegar a dimensão da pergunta e da resposta, mas combinando com os textos de Emmanuel, talvez nos clareie um pouco mais. Porque ele vai perguntar como se pode reconhecer uma civilização completa. Completa agora, trazendo Emmanuel, é uma civilização que bata as duas asas. E os espíritos vão responder pelo seu desenvolvimento moral. E aí a Gleides disse conhecimento. Olha o que os espíritos responderam. Que nós nos cremos muito adiantados pelas nossas grandes descobertas e invenções maravilhosas. Nos cremos muito adiantados porque hoje nos alojamos, quer dizer, nossas residências são melhores e nos vestimos muito melhor do que os selvagens. E cuidado aqui com a palavra selvagem, Kardec ou os espíritos não estão usando nenhum tipo de preconceito. Era a linguagem do século XIX. Então ele está falando de homens primitivos. Então não podemos negar que nós já avançamos muito na maneira de se vestir, nos nossos alojamentos, ou seja, nas nossas casas, e as grandes descobertas e as invenções, nós não podemos negar que elas vieram. E alguém consegue se imaginar a partir de hoje sem celular? Eu sempre digo para quem é dona ou dono de casa, sem máquina de lavar roupas. Uma das melhores invenções que nós tivemos, né? Fogão, carregando lenha, eu acho que isso nós já deixamos para trás. Então os espíritos vão responder que nós nos consideramos muito adiantados por causa dessa caminhada. Não podemos negar, e eu sempre confundo qual é a asa que eu te chamei de amor e de conhecimento, então vai. Não podemos negar que a asa do conhecimento a gente tem batido de maneira extraordinária. Mas aí os espíritos dizem, todavia, só podereis vos considerar civilizados quando extirparem, tirarem todos os vícios que desonram a vossa sociedade e viverem como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, serão povos esclarecidos, que não passaram senão a primeira fase da civilização. Então, todos os nossos esforços não estão dispensados. Então, tudo que a gente caminhou até agora é de se desprezar de maneira nenhuma, porque nós precisamos deste conhecimento. O que tem muitas vezes acontecido com a maioria da humanidade é um cuidado extremo com uma asa, deixando esta um pouco atrofiada. E sem esta, não alçamos o nosso maior objetivo. E para falar dessa situação em que nós precisamos ter cuidado quando valorizamos muito uma e deixando outra, Emmanuel nos oferece também ajuda através de outros textos. Então hoje nós vamos caminhar com Allan Kardec e o Espírito Emmanuel. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152, Ciência e Amor, ele vai trazer um trechinho de um versículo de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Paulo diz, a ciência incha, mas o amor edifica. E aqui ele não está dizendo que uma deve dispensar a outra. Numa leitura rápida do texto, parece que ciência se dispensa e somente o amor se valoriza. Não, Emmanuel está nos alertando do perigo quando ciência, conhecimento anda sem o amor. Ele já nos alertou no livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar que conhecimento que não ama é só um poste de avisos. E nesse capítulo 152, ele vai fazer uma construção para nós, dizendo que a ciência, como trabalha o Paulo, o apóstolo, ele vai dizer que a ciência, ela pode construir muito poder, mas só o amor beneficia.
o médico talvez não avalie o quanto o seu gesto amoroso auxiliou esta irmã a prosseguir. Porque conversando com ela 15 dias depois da cirurgia, ela, que é muito religiosa, dizia: quando eu ficar bem, eu quero voltar para as minhas atividades da igreja. Sem o meu companheiro, mas também pelo meu companheiro. Então nós precisamos aprender como oferecer amor não é dizer eu te amo simplesmente. É oferecer nas nossas atitudes. Lembra que ele fala que é serviço e é assim que nós vamos ficando mais bonitos? Então Emmanuel diz que a ciência ela edifica muito. Olha a questão 793. Os espíritos vão dizer que é inegável todo o avanço que nós construímos. Mas ele vai dizer, é o amor que vai trazer os benefícios. E neste capítulo, ele segue dizendo que nós não podemos negar os grandes avanços da ciência. Os maquinários que o homem foi capaz de construir através da sua inteligência. O que também vai ao encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que nós vamos encontrar, se me falha a memória agora, e veio, Santo Agostinho que vai responder umas perguntas de Kardec, está ali no item 25 provavelmente. E Kardec vai perguntar o objetivo da encarnação, ele pergunta isso também no Evangelho. E diz que nós precisamos desse contato com a matéria para que possamos desenvolver a nossa inteligência. Então todos os avanços eles são fundamentais e nós não podemos desprezá-los. Mas neste capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai dizer que a ciência, por si, a invenção que vem, ela não está muito preocupada se é para servir ao bem ou não. Ela não tem isso como uma regra, ela não tem isso como uma determinação. Tudo que se inventa tem que ser usado para o bem. Pode ser usado para o mal. E Emmanuel não está dizendo nenhum absurdo, porque está na questão 751 do Livro dos Espíritos. Kardec vai fazer uma pergunta à época muito interessante. Vamos pensar lá no século XIX. Ele vai dizer como se pode explicar que homens avançados do ponto de vista intelectual cometem ainda o infanticídio. E há povos que isso era assegurado por lei. Kardec está dizendo como é que alguém que caminhou muito intelectualmente naquela época podia matar a criança. E haviam povos em que isso era assegurado por lei, não era crime. Kardec diz, não dá para entender. E os espíritos vão responder que nem sempre o avanço intelectual significa o bem. Há homens que são superiores em inteligência, mas são maus. São aqueles que já viveram muito sem se melhorar. Relação com a 793. É preciso tirar todos os vícios da humanidade e viver a caridade cristã. Então, quando Emmanuel vai dizer que a ciência sozinha ela não assegura o bem, porque ela pode ser usada para o bem, mas ela também pode ser usada para o mal, ele está indo ao encontro do que os espíritos disseram. Aqueles que avançaram muito, essa asa, nossa, como ela tem sido batida. Mas esta não, porque ele vai dizer que a ciência ela tem poder de construção, mas quem vai beneficiar? Para ter benefício é preciso o amor. Então ele vai dizer, Emmanuel nesse mesmo capítulo, quando a ciência se encontra com o amor,
ela compreende a necessidade de fazer o bem, que na verdade é o juramento de todas as profissões. Em todas as profissões, na formatura, qual é o juramento que nós fazemos? A nossa profissão é para servir à sociedade, ao bem da sociedade. Nem sempre o que é o juramento é o que se pratica. Mas ele vai dizer que é preciso que se encontre esses dois. Porque ele diz que a ciência pode fazer de nós termos corações corajosos, mas é o amor que faz com que tenhamos corações iluminados. Porque ele disse o que lá no Pensamento e Vida? Que nós vamos, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a asa do amor, nós vamos ficando mais bonitos por dentro, porque é o Espírito. Então ele diz que é o amor que nos ilumina, mas o conhecimento nos torna mais corajosos. E a gente precisa da coragem, mas também precisa dessa iluminação para não errar o caminho, para não correr o risco de irmos para um caminho equivocado. Tudo bem até aqui? Está muito teórico? Mas aí me acontece algumas coisas, e a Gleides, que me conhece um pouquinho, eu sou muito encantada quando eu consigo ir vendo relações de textos. Isso me deixa assim muito feliz. E quando estava preparando esse assunto para a gente estar refletindo, eu fui até o livro Seara dos Médiuns e fiquei emocionada com o capítulo 62, que tem o título Discernimento. Foi daqueles capítulos que eu disse, nossa, muito obrigada, porque agora fechou a conta do que eu precisava, porque estava faltando alguma coisa. Porque se no capítulo 152 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer para a gente tomar cuidado e não caminhar só com a ciência, nesse capítulo 62 do livro Seara dos Médiuns, ele vai dizer, toma cuidado, não caminha só com amor. Porque ele vai dizer que para servir é preciso discernimento. Que para ajudar nós precisamos saber avaliar. Porque ele diz que se nós não tivermos discernimento, podemos ser comparados com o nosso peito, e ele vai dizer isso porque se liga ao coração. O nosso peito pode ser comparado a um cofre aberto, esparramando preciosidade a esmo. Estão jogando, sem saber que direção essas preciosidades devem ter. Então ele diz, olha, nós precisamos saber discernir. Amor, a gente tem que saber dar. E saber dar nas doses necessárias. Pensemos no médico todo amoroso e a minha amiga indo para o centro cirúrgico e dizendo para ele, olha, acho que eu vou desistir da cirurgia. Agora me deu um medo, uma insegurança. Deixa para lá, já vivi tantos anos. Então, tudo bem, uma hora a gente vai desencarnar mesmo, no caso dela vai morrer mesmo, que é como ela vê. E aí, às vezes, naquele momento, a amorosidade dele precisa ser firme. Você precisa da cirurgia e precisa de todo o processo pós-cirúrgico. Por amor, nós vamos entrar nesse centro cirúrgico. Então, no nosso dia a dia, precisamos prestar atenção numa recomendação muito curtinha de Jesus, mas que ela está dentro de um contexto, mas nós vamos trazer só a parte curtinha. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então Emmanuel vai dizer que até para amar nós precisamos discernir. Há momentos que a maior atitude de amor é dizer, como é teu nome? Maria Cláudia? É dizer não, Maria Cláudia. Neste momento não. E há momentos em que discernindo é o sim. Então não é só ciência que nós precisamos aprender a bater.
Na ciência, na asa do amor, nós também precisamos aprender. E às vezes a gente diz assim, não, mas é só dar amor. Não, esse amor precisa ser dosado. Nós falamos muito do cuidado de Chico Xavier, da amorosidade, mas quem conviveu de perto com Chico, Chico Xavier era muito firme nas questões necessárias do trabalho. Chico sabia dizer o não com muito amor e o sim com muito amor. E isso também é necessário, porque ele vai dizer que nós precisamos desse discernimento para fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Porque não é porque estou numa atividade que significa que ela está sendo produtiva. Não é porque eu estou fazendo algo que significa que ele está tendo um resultado útil. Então, quando nos propomos com a doutrina espírita algo, sempre precisa dessa avaliação de ser algo útil, proveitoso e oferecido com amor. Mas o que me encantou nesse texto? Ao final dele, ele vai concluir assim. Por isso, está no Evangelho que Jesus nos disse: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Jesus não disse para que eles vejam as suas obras, porque nem toda obra é boa. Jesus disse para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. E por que me deixou muito feliz? Porque o final do cartão do médico foi: Deus está conosco. Os momentos em que nós devemos nos sentir realizados numa tarefa do bem, não é quando a pessoa diz assim: Gleides, muito obrigada por tudo que você fez por mim. É quando a pessoa olha para Gleides e diz: como Deus é bom, Ele me enviou você. Porque Jesus diz que brilhe a nossa luz, porque luz todos temos, para que os homens vejam as nossas boas obras. Mas Ele não diz que vendo as nossas boas obras, que nos glorificasse. Era para glorificar a Deus. Então, quando estamos numa tarefa, o mais importante dela, seja qual for, gente, estou dizendo de tarefa profissional também, que importante, se ao olhar para nós, a pessoa possa dizer: Deus é bom, Deus existe. Ou quem não diz Deus, diz: algo superior há de existir. Porque o mais importante é o voo para Deus. E nesse voo para Deus nós precisamos estar vivendo o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Vivendo as suas leis naturais. Mas Emmanuel não para aí. Ele diz essa parte do Evangelho e faz a seguinte ligação. E também por isso, o Espírito de verdade pediu a Kardec que grafasse em o Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Emmanuel, neste capítulo de discernimento, vai fazer a ligação que, na verdade, a repetição no amai-vos e instruí-vos do façamos as boas obras. E se a obra é boa, não há como não ter uma relação com Deus. Então, que nós sejamos orquídeas na vida das pessoas. De vez em quando. Que em alguns momentos as nossas duas asas possam bater. E não estou dizendo de grandes, porque nós sempre pensamos em coisas muito grandes. Quantas vezes será
que uma balconista, atendendo numa padaria, por exemplo, ouve da pessoa: bom dia, por favor. Eu não sei como é que o pão é chamado aqui em Campinas. Em São Paulo é pãozinho e em Rio Claro é filão. Aqui é pãozinho, né? Está perto de São Paulo, tem tudo a ver. Então, bom dia, por favor, 4 pãezinhos. Que você tenha um ótimo dia de trabalho. Quantas vezes a funcionária ouve isso no dia? É bater as 2 asas. Imagine sendo um funcionário do INSS, por exemplo, e atendendo da melhor maneira possível aquela pessoa que chega aflita por causa de uma licença médica de que ela precisa, por causa de uma aposentadoria, e ela ser muito bem atendida por esta pessoa que está ali com esta função. E ao final do atendimento a pessoa ir embora e dizer: meu Deus, muito obrigada. Estava desesperado para resolver isso e o Senhor colocou um anjo na minha vida. Naquele momento, aquele atendente do INSS bateu as 2 asas. Não esperemos grandes feitos, que a gente fica pensando: então será o quê? Eu construí o quê? É no dia a dia que nós batemos estas asas. É em casa, gente. Alguém olhar para nós e dizer: que bom que nessa caminhada eu estou com você. É aquele familiar difícil que nós nos desdobramos, não para ser um cofre aberto jogando preciosidades a esmo, porque senão nós não estamos ajudando, nós estamos estragando este familiar. Mas quando nós conseguimos, mesmo para aquele familiar difícil, fazer algo por ele. E não fique triste se ele não falar obrigado por fora, porque às vezes ele falou obrigado por dentro. Às vezes eu fico pensando, quantas vezes eu disse obrigada para minha mãe? Eu não sei, mas disse muito menos do que ela merecia ouvir. Mas consigo lembrar de muitos gestos dela, que foram muito importantes para mim. Mas a gente está falando de mãe, mas tem amigos, tem companheiros. Então, sempre que fizermos isto, estamos a caminho do entendimento desta asa. E tem uma história, e tem o ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Eu vou trazer aqui do meu jeito, mas penso que muitas pessoas já ouviram, porque algumas pessoas que fazem palestra gostam de repetir. É a história daquele palestrante que chegava num centro espírita para fazer a palestra e tinha um senhorzinho que sentava no fundo. Sentava, ouvia a palestra. Quando o palestrante terminava, ele levantava e ia embora. E esse palestrante voltava muitas vezes nesse centro espírita. Ele fazia a palestra, estava lá o senhorzinho sentado, ouvia e ia embora. Um dia, ele voltou para fazer a palestra e a cadeira estava vazia. Ele fez a palestra e foi embora. E assim foi muitas outras vezes. Ele nunca mais viu o senhorzinho. Como é da caminhada de todos nós, chega o dia de reentrar no mundo espiritual. Os espíritos não usam uma palavra de maneira desnecessária ou equivocada. Eles dizem que nós vamos reentrar no mundo espiritual. Nós só reentramos do lugar onde nós já estivemos. Eu estou reentrando no Allan Kardec, porque eu já estive aqui. Se eu estivesse vindo pela primeira vez, eu estava entrando. Então, os espíritos dizem que nós vamos reentrar no mundo espiritual, ou seja, vamos voltar de onde nós saímos. Então, na verdade, nós poderíamos dizer que não partimos, voltamos para casa.
E chegou o dia também deste palestrante voltar para casa. Ele chega no mundo espiritual assim, não tão bem quanto ele achou que ia chegar. Sabe? Fiz palestra muitos anos, né? Não precisava nem ser Bezerra de Menezes, mas eu achei que ia chegar uma galera assim mais conhecida para me buscar. Ele não está muito bem, não está conseguindo se firmar muito bem, vivendo umas perturbações, chega no mundo espiritual um pouco adoentado, mas o corpo físico ficou, achei que eu ia chegar bem, né? Porque quando a gente chega doentinho no mundo espiritual, não é a doença do corpo físico, não, é a doença moral mesmo, que ainda nos deixa demorar um pouquinho para pegar no prumo, ficar no prumo. E ele está ali vivendo essa situação, precisando de um tempo para se recuperar, e está entre outros espíritos também assim nessa condição aparentemente adoentados. E quando ele fixa o olhar num, ele observa alguém muito dinâmico, atendendo, cuidando, indo para lá, para cá, e aí ele olha de novo e fala, não, devo estar confuso, não pode ser quem eu estou pensando. Era o senhorzinho que sentava lá no fundo. Mas olha, gente, sabe assim, tem alguma coisa errada, porque quem fazia... Agora já sou eu aumentando, tá? Porque isso a pessoa, quando contou para mim, não disse. Tem alguma coisa errada, porque quem fazia palestra era eu, né? E o senhorzinho ficava sentado, mas eu é que tinha que estar nesse atendimento, mas é o senhorzinho que está. Até que o senhorzinho chega nele. E assim, gente, eu não sei o que a Maria Cláudia... Eu não sei o que a Maria Cláudia está pensando. Porque o corpo físico traz muitas limitações, mas no mundo espiritual, dependendo da nossa condição, eu sei o que ela está pensando. Então, o palestrante não precisou nem falar. O senhorzinho entendeu. Não era nem admiração, gente, era decepção. Né? Vai que Deus errou em alguma coisa. E o senhorzinho diz para ele, sou eu mesmo. Sabe, eu ouvia as suas palestras e depois praticava. Num primeiro momento, isso já foi confusão de nós refletirmos lá no centro onde eu participo. As pessoas ficam muito no praticava. Então as pessoas falam, tá vendo como a gente tem que amar? Ele não colocou nessa condição, ele disse, eu ouvia as suas lições e praticava. Então nós, no exercício do amor, precisamos das orientações. O que este palestrante levava? Evangelho. Porque amar é o exercício da caridade, do perdão, da paciência, da humildade. Esses são os ingredientes para amar. Então, nós precisamos não separar mais conhecimento de amor, mas num esforço unir, porque esse foi o grande esforço de Allan Kardec. Kardec trouxe e fez questão de nos trazer a situação da doutrina espírita como consolador prometido. Consola, mas para nós nos reerguermos e continuarmos. Não é o consolo de passar a mão na cabeça e falar tudo bem. É aquele consolo esclarecedor. Você quer entender isto? Está aqui, mas agora levanta e segue. Porque o médico trouxe para a paciente, e eu tive a oportunidade de saber que não foi só com ela, ele faz isso há 20 anos, desde que começou a cuidar de mulheres que são diagnosticadas com câncer. Ele, nesse esforço, está vivendo o que o Espírito de verdade pediu para nós vivermos. Ele foi muito claro, espíritas. Ele está vivendo isto. Então o convite é que todos nós, no nosso esforço diário, busquemos bater as nossas duas asas.
Que as pessoas possam sentir alegria estar ao nosso lado, porque estão lendo o Evangelho em nós, apesar das nossas dores, das nossas dificuldades e do nosso dia a dia no caminhar. Porque seguir Jesus tem dores, tem joelho no chão, mas tem a luz que nos ilumina, porque Ele é o nosso bom pastor. Então fica o convite para vocês e principalmente para mim que estou falando. Busquemos ser orquídea na vida das pessoas. Não é só dar uma orquídea, mas principalmente ser, para que a vida das pessoas possam ficar mais belas. Agradeço a oportunidade de retornar ao centro Allan Kardec, rever pessoas, rever amigos, poder conhecer novos rostos e principalmente porque estamos juntos na mesma caminhada com o Espiritismo, que é a luz que ilumina nossos dias. Muito obrigada pela atenção.